Orar diante dos seus discípulos é uma das maiores provas de amor que o discipulador pode dar. Não sei se todos vão conseguir ver essa frase, mas Jesus deixa muito bem claro aqui no Evangelho de Lucas que quando ele orava, ele queria deixar algo para nós. Ou seja, aqui nós vemos na narrativa que um dos seus discípulos pede para Jesus: ensina-me a orar. E ao longo de hoje, da ministração de hoje, nós vamos ver um pouco mais de tudo isso que Jesus nos ensinou. E aqui a gente vê nítido o melhor presente que nós podemos dar na vida de alguém, que é orar por essa pessoa. Se você quer dar um presente para alguém e não sabe o que dá, ora por ela. É o melhor e o maior presente que você pode dar na vida dessa pessoa. Oração quebra barreiras, oração quebra corações duros, orações molda vidas. E se não fosse através da oração, nem eu nem você estaríamos aqui hoje. Pode ter certeza que alguém orou por você para você estar aqui. Amém? E louvado seja Deus pela vida dessa pessoa que orou por nós. Amém? Moldando um intercessor. A história de João. Na introdução deste culto, vamos começar com uma história de João. Um cara que ele estava numa cidade distante da sua cidade natal. E ele era engenheiro. Só que a vida de engenheiros tem seus altos e baixos, e ele saiu da cidade que ele estava trabalhando e voltou para sua cidade natal. Só que ele estava no baixo de sua vida. E ele foi e pensou assim, a cidade que ele estava era melhor, maior e tudo mais. Ele falou assim: poxa, eu vou para casa. E nessa casa que ele estava indo, algo incrível aconteceu, e nós vamos aprender um pouquinho do que aconteceu. Vamos ver um pouquinho do que aconteceu com a vida dele. João estava sem emprego nessa cidade. Então, quando João chega na sua cidade natal, ele faz o quê? Claro que a mudança, mas ele começa a congregar a uma igreja. E nisso, ele já chega na igreja, e alguém da igreja já começa a abraçá-lo, começa a conversar com ele e criar uma amizade, esse relacionamento. E o pastor também se aproxima na vida de João. E o pastor viu algo que João estava deprimido, algo que João estava meio que, ele precisa de alguém. Então o pastor, muito sábio, usado por Deus, chegou na vida de João e disse: o que você precisa? Ele falou assim: estou sem emprego, minha família está necessitando de algo e tal, estou passando por dificuldades. Então o pastor sentiu no coração dele de começar a fazer orações com João. Então eles combinaram um certo dia para um orar pelo outro. Começaram a fazer um relacionamento, um discipulado entre o pastor e o seu discípulo. Jesus muitas vezes dessas. Ele muitas vezes fazia um discipulado do seu discípulo. Então o pastor começou a ensinar a orar, começou a mostrar para João assim. E João foi desenvolvendo. No início, a vida de João, as orações de João era totalmente egocentrista, ou seja, era totalmente para ele. Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, eu quero um emprego, preciso de um emprego, minha família está passando necessidades. E João sempre orando para ele próprio, E na caminhada com o pastor foi orando por ele e foi modificando o coração dele. O coração dele começou a ser quebrado pelo Espírito Santo. Quando as orações de João começaram a fluir diferente, não sei qual dia que foi, mas começou a ser direcionada para Deus. Começou: Senhor, que a sua vontade seja feita na minha vida. Senhor, que se for a sua vontade, abra a porta do emprego, a minha família está passando necessidades. Ou seja, a oração de João foi moldada por Deus. Ele começou a orar diferente. E nisso, Deus ministrou no coração do pastor que ele precisava fazer algo a mais na vida de João. E esse algo a mais seria treiná-lo para que ele seria um futuro líder de oração. E para isso ele precisava ter mais contato com João, a proximidade maior.
E Deus ministrou na vida do pastor que eles teriam que orar a sexta-feira, das 22 às 24 horas, até a meia-noite. E João não sabia de nada que o pastor estava sentindo isso no coração. E ele chegou para o pastor e falou: pastor, eu preciso mais, eu preciso algo a mais. Nesse tempo já se passava mais ou menos um mês, e João não tinha o seu emprego que ele queria, na área de engenharia. Só que o coração de João já estava completamente inclinado para que Deus queria. E João chegou ao pastor e falou: pastor, vamos começar a orar na sexta-feira, das 22 às 24 horas, à meia-noite? Você consegue? Você tem disponibilidade? E o pastor sabiamente falou: sim, tenho. Deus ministrou isso também para mim. Ou seja, todas as sextas-feiras eles começaram a orar sem cessar. O pastor começou a orar por João, João começou a orar por outras pessoas. Ou seja, Deus começou a mudar intensamente a vida de João para esse propósito, a orar. João, o seu desenvolver, o seu caminhar, ele se torna um líder de oração da igreja que ele estava frequentando. No momento que ele se torna um líder de oração na igreja que ele estava frequentando, Deus abre a porta de emprego que ele estava esperando. Ou seja, Deus esperou o momento certo para que João estivesse firme e forte na presença de Deus, para que sim, ele pudesse abrir algo para ele. Deus queria usar a vida de João para fazer o quê? Oração para os irmãos. E nisso ele começa a fazer um horário na sua igreja, para orar pela igreja, orar pelos enfermos, orar para todo mundo que precisava. E esse grupo começou a crescer. Ou seja, o ministério da vida de João, que Deus queria, Deus colocou um problema, que na verdade Deus sabia aonde ele ia chegar. Amém? Deus sabia o que ele queria na vida de João, e Deus sabe o que é na sua vida. Talvez a dificuldade que você está passando aqui essa noite, Deus tem algo para você. Permaneça firme, faça a vontade de Deus, e vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Coloque primeira coisa, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Como na vida de João, a porta de emprego foi aberta na sua vida. Não sei qual é o seu problema, mas Deus é quem sabe. Ele vai solucioná-lo, tenha certeza. Mas coloque esse problema para Deus, incline as suas orações para Deus. Amém? A oração é ensinável. A oração é mais do que palavras, é um estilo de vida, a vida cristã. A oração muda nosso caráter, porque muda a nossa postura. De pé para ajoelhados, de soberbos para humildes, de autossuficiente para dependentes de Deus, de incrédulos para cristãos. É isso que a oração faz no nosso íntimo. Oração, João tinha totalmente a oração egocentrista, só para ele. No momento que inclinou a oração conforme a vontade de Deus, Deus abriu as portas para João. E é isso que ele fala para nós essa noite. E nós vamos ver isso ao longo dos versículos bíblicos no qual ele deixou para nós. O ministério de Jesus Cristo ensinou os seus discípulos a orar, e orar um pelos outros. Olha só o que ele fala em Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Em determinado lugar, precisa fazer na nossa vida de oração um meio de ensino para os nossos discípulos. Ou seja, Jesus, ele estava em um determinado lugar. Mas como que a gente sabe que ele estava em determinado lugar? Porque a testemunha de Jesus ficou ali. Porque esse livro foi Lucas quem escreveu, amém? Todos sabem que foi Lucas que escreveu esse livro. E para Lucas escrever isso, ele deixou a testemunha. Jesus deixou testemunha, ou seja, ele retirou o lugar e mostrou para os seus discípulos. E os seus discípulos já observaram o que Jesus estava fazendo. Ou seja, tinha um problema aqui, vamos se retirar para orar.
Na segunda parte deste mesmo versículo, ele fala o seguinte: tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, nos ensina a orar, como João ensinou os discípulos dele. Senhor, nos ensina a orar. Apenas os discípulos se preocupam em pedir para Jesus para ensinar a orar. Apenas o discípulo fiel que fez essa pergunta para Jesus: Jesus, você pode me ensinar a orar? Ou seja, a pessoa no qual Deus está colocando na sua vida para você instruí-la nos caminhos de Deus, Deus quer usar a sua e a minha vida para firmá-la na igreja. Ele vai chegar e pedir: por favor, me ensina a orar, por favor, me mostre como orar, por favor, me diga como que eu devo orar. Quando essa pessoa falar para você, você vai ver que ele é um discípulo, porque somente discípulos se preocupam a querer orar. Lucas 2, 11:2, ele fala, ele disse-lhe, quando vocês orarem, digam, a oração é ensinável, a oração só aprende na prática, e a prática é o ensino. Ou seja, quando eu comecei a minha vida cristã, eu não sabia orar. Eu falava, amém, Jesus, por favor, amém, me ajuda nisso aqui, naquilo, naquele outro, fazer aquela oração. Hoje, eu tenho muito que aprender ainda, mas alguma coisinha eu já consigo gatinhar, já consigo pedir, falar, Senhor, por favor, de acordo com a tua vontade, aconteça isso se assim for o teu querer na minha vida. Ou seja, o que Jesus quer falar aqui? Que quando é para começarmos a orar, ele já deu um passo a passo aqui, que é a oração do Pai Nosso. Não vamos entrar detalhadamente na oração do Pai Nosso, como ele ensina a orar, porque é outra ministração. É tão profunda a oração do Pai Nosso, que se nós orarmos ela já é uma oração incrível. Mas se nós pegarmos cada palavrinha que Jesus deixou para nós, como ele nos ensinou a orar para diante do Pai, é algo incrível, Se eu não me engano, já foi ministrada aqui, já foi feita uma pregação aqui nessa igreja a respeito do Pai Nosso, mas nós não vamos entrar nela hoje. O foco é nós aprendermos a orar como Jesus quis que os seus discípulos a orassem. E nisso nós vamos ver o ministério de Jesus, a oração visível. O ministério de oração visível na vida de Jesus era aquela. Eu convido os irmãos a abrirem Lucas 5:16. Nós vamos ver como Jesus fazia para ensinar os seus discípulos a orarem. Lucas 5:16. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Muitas vezes é preciso nós retirarmos para algum lugar para nós orarmos. E como foi falado antes, é uma testemunha que Jesus deixou, porque foi Lucas quem escreveu. Ou seja, muitas vezes o nosso discípulo precisa ver em nossa vida que nós nos retiramos para orar. Muitas vezes nós precisamos um momento a sós com Deus, e a pessoa na qual nós estamos falando de Jesus precisa ver isso em nós, precisa ter essa visão. O fulano, sim, ele é de oração, ele vai em algum lugar para orar com Deus. E essa pessoa na qual nós estamos falando de Jesus, do Evangelho de Cristo, nós precisamos deixar claro na vida dela que nós oramos, para que ela venha a olhar em nós, para nós, e fazer o mesmo. Como Paulo disse, que vocês sigam os meus passos como eu sigo os de Cristo. Nós precisamos ter momentos com Deus a sós. Quem relata aqui é Lucas,
e Lucas foi um discípulo de Paulo. A oração nos orienta nas decisões. Como nós vimos no início do culto, João queria algo imediato, algo que, eu preciso de agora, Senhor, eu preciso de um emprego. Mas não era isso que Jesus queria de imediato para a vida de João. Ele queria que João se encaixasse melhor na vida cristã que Cristo queria para ele. Ou seja, o que eu quero falar aqui para nós hoje é que a oração nos orienta nas nossas decisões. Quando a gente está em dúvida algo, nós precisamos nos inclinar, nós precisamos nos retirar e falar: Senhor, eu estou em dúvida disso, qual caminho eu vou pegar? Mas que esse caminho não seja para me afastar de Ti, que esse caminho seja para mim seguir ainda mais forte em Ti, em Cristo Jesus. Que esse caminho não venha me fazer eu me perder na curva, eu talvez capotar o carro, mas que eu venha ir em linha reta a Ti. Então a orientação nossa que Cristo pede é que nós venhamos a orar para Deus nas nossas decisões, nos retiramos e oramos para Deus. Em Lucas 6:12, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver outra passagem, que ele fala o seguinte: num determinado dia, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Passou a noite orando a Deus, ter um bom tempo de qualidade na oração. Outra questão nossa, na minha vida, muitas vezes acontece de fazer aquela oração lá, muitas vezes na refeição de Jesus é jóia, abençoe essa boia, amém, na hora de fome, mas não vem nesse caso, mas que nós precisamos sim ter um momento de qualidade com Cristo. Como a gente consegue ver aqui no relato de Lucas, Jesus saiu para um monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, passou uma noite inteira orando para Deus. Uma pergunta que eu quero fazer e deixar, inclusive para mim também: quanto tempo dura nossas orações para Deus? É aquela oração rápida, aquela oração lá que, Senhor, obrigado pelo dia, e dormir. Até eu tenho um testemunho para contar, aproveitar, abrindo um parênteses, que sexta-feira, no momento que eu estava preparando a mensagem, os meus vizinhos estavam fazendo uma festa, estavam falando alto e disparava o alarme do apartamento, abria e fechava portão, não estava fácil de dormir. Eu terminei, era 1h mais ou menos da noite, e na hora eu fui dormir, só que eu não conseguia dormir. Por mais que eu estava com sono, cansado, não conseguia, algo estava me incomodando. E nesse momento, eu comecei a orar para Deus. E eu falei: Senhor, muito obrigado pela igreja, pelos irmãos, pela minha família. E fui orando para todo mundo, pelas minhas decisões, e fui orando. E eu pensei: uma hora vai me dar sono e eu vou dormir, né? Que bom dormir no colo do Pai, né? Só que não vinha o sono e nada. A última vez que eu olhei era 10 para meia-noite, para as 2, desculpa. E nada de dormir, nada. E eu: Senhor, o que você quer de mim? E fiquei mais um tempo até cair a ficha: eu vou orar pelos meus vizinhos. Eu não tinha orado por eles ainda. No que eu comecei a orar pelos meus vizinhos, eu não sei se eu terminei a oração, eu dormi. Deus queria que eu orasse para aquelas pessoas. Eu não sei o que estava acontecendo ali embaixo, não sei, mas eu só sei que Deus, depois disso, me deu um sono. Ou seja, então o nosso momento de oração precisa ser de qualidade para Deus. Nós precisamos reservar um tempo, como nós vimos nos cultos passados, um tempo na nossa agenda, e Senhor, este momento eu quero orar para Ti, com qualidade, com temor e tremor, amém? Um pouquinho mais para frente, em Lucas 9:28, aqui o momento da transfiguração de Jesus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Tomou consigo Pedro, João e Tiago, orar junto com os discípulos para ver as coisas maravilhosas. Então aqui a gente já tirou um tempo para nós
nós já tivemos um tempo de qualidade de oração com Deus, agora nós estamos indo orar com nossos discípulos para ver algo maravilhoso que Deus pode fazer na nossa vida, amém? Neste momento, Jesus escolheu Pedro, João e Tiago para ver este momento de transfiguração. Muitas vezes, nós vamos escolher alguém mais próximo de nós para compartilhar alguma experiência. Senhor, aconteceu isso na minha semana, eu quero compartilhar o Pedro, Tiago e João aqui do meu relacionamento. Não sei quem é o seu Pedro, Tiago e João, mas é interessante você compartilhar com os seus discípulos algo importante que Deus fez na sua vida, como Deus fez aqui na vida de Jesus, que Ele transfigurou, algo incrível que Jesus quis compartilhar com os seus discípulos mais próximos. Conduzir os discípulos a ter experiências profundas com Deus. Aqui Jesus teve uma experiência profunda, no qual o seu corpo foi totalmente transfigurado, e esses 3 discípulos que andavam dia após dia com Jesus, puderam ver esse grande ato na qual Deus colocou na vida de Jesus. Um pouco mais à frente nós vamos ver em Lucas 18:1, a parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles devem orar sempre e nunca desanimar. Ou seja, orar e nunca desanimar. A compreensão para a perseverança na oração só acontece na vida daqueles que já se tornaram discípulos de Jesus. Aqui um detalhe muito importante na nossa vida, que Jesus nos ensina através do relato de Lucas, que é nunca deixar de orar por aquilo. A gente já aprendeu muitas coisas com Deus, mas às vezes a gente falha em uns detalhezinhos que fazem toda a diferença. Às vezes a gente não aconteceu a bênção na nossa vida porque a gente parou de orar por ela, a gente desistiu. E se nós somos discípulos fiéis e confiantes em Deus, confiantes no ato que Jesus fez por nós na cruz do Calvário, na sua morte e ressurreição, e na sua volta, que nós cremos de todo o coração, nós precisamos permanecer firmes, orando por aquilo que nós queremos. Se assim for da vontade de Deus, vai acontecer na nossa vida. E se não acontecer, que Deus muda essa nossa vontade para a vontade dEle, porque muitas vezes a gente está distante de Deus e não consegue ouvir a voz. E às vezes a gente fica naquilo, e não é isso que Deus quer. Ele quer mudar, como aconteceu na vida de João. João queria muito um emprego, só que Deus queria mudar primeiro a vida de João, para sim depois dar o emprego. Talvez a gente quer muito alguma coisa, mas Deus quer mudar a nossa vida antes, para sim Ele nos dar esse algo, porque a gente não pode estar preparado muitas vezes para receber esse algo. Pode ser que nós vamos desviar, talvez nós vamos pegar outro caminho, talvez a gente vai se afastar de Deus, ou seja, Deus cuida de nós até nos detalhes, ou seja, que nós nunca venhamos a desanimar, que nós sempre venhamos a orar por aquilo, amém? O ministério de oração visível no Antigo Testamento. Eu convido os irmãos a abrirem o livro de Daniel, capítulo 2. Hoje está uma EBD, né? Vamos treinar bastante. Capítulo 2, versos 17 e 18. Amém? Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Ele lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca deste ministério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Aqui
uma passagem do sonho de Nabucodonosor, onde ninguém conseguia interpretar o sonho que Nabucodonosor teve. E Daniel, muito esperto, muito temente a Deus, ele chega e fala assim para o rei: espera um pouquinho, me dá um tempo. Se Deus quiser, ele vai me mostrar o que você teve. Estou parafraseando aqui. Ou seja, Daniel pediu misericórdia na vida para o Senhor. Ele pediu misericórdia: Senhor, por favor, misericórdia. Os meus amigos aqui, todo mundo vai morrer. Talvez o teu querer aqui vai se extinguir. E o que Deus faz? Ele vai lá e mostra para Daniel o sonho. Quem conhece a história, nós vamos ver um pouquinho mais. E nos versos, aqui no 19: então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Senhor, ao Deus dos céus, e disse, agora nós vamos ler até o 23, louvado seja o nome de Deus, para todo o sempre, a sabedoria, o poder, a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis, estabelece, dá sabedoria aos sábios, e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que faz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Ou seja, Daniel aqui a gente vê nítido a oração para a qual ele fez para Deus. Eles estavam passando um momento terrível, no qual os amados, os amigos de Daniel amado poderiam ser, e todos eles, os sábios, poderiam ter sido extintos por causa que o rei mandou. E Daniel humildemente pede misericórdia para Deus, e Deus atende o seu pedido. Deus fala: sim, Daniel, eu vou atender o seu pedido, porque eu tenho um propósito na sua vida e naquela cidade. E ele revela a Daniel o seu sonho, e Daniel não segura para ele só essa revelação que Deus nos deu para ele. Ou seja, Daniel, depois que Deus fala assim, este é o sonho, Daniel vai humildemente e agradece ao Senhor. Ele não parou pela metade, ou seja, Daniel pediu, Deus o abençoou e ele agradeceu. Ou seja, aqui a gente consegue ver muito nítido a vida de oração do Daniel no Antigo Testamento. Em Daniel 6 do 10 ao 11, não vamos ler, só vamos dar uma olhada por cima. É o ministério visível de oração. Tem um ministério, um momento visível de oração, e colocar as nossas devoções acima de qualquer obstáculo que tende nos desviar do encontro pessoal com Deus. Para quem quiser ler Daniel 6, 10 ao 11, ali ele fala, os soldados pegam Daniel orando para Deus, e nisso o rei decreta para que ninguém pudesse orar para o Deus Altíssimo, ninguém. E nisso Daniel é pego. Ou seja, no obstáculo, na dificuldade, Daniel correndo o risco de perder o pescoço, ele não desanima, ele não para, ele continua orando para Deus, não importa o que acontecesse com ele, mas sim, ele queria ser devoto até o final da sua vida. E é isso que nós aprendemos na vida dessa maravilhosa pessoa que Deus colocou através das suas escrituras para nós hoje, que nós possamos aprender na vida de Daniel, que não importando a dificuldade, que nós precisamos pedir para Deus, se for da vontade dele, que sim, quando ele concede a nós algo que nós pedimos, a gente não esqueça de agradecer, e que a gente nunca pare de orar para Deus, agradecendo, louvando ao Senhor, porque isso é que Deus quer. Ele quer de nós um coração humilde, um coração totalmente inclinado e dependente dele. Amém? O ministério de oração visível na vida de Paulo. Paulo era um modelo de oração que formou um povo de oração. Aqui nós vemos várias passagens que Paulo fala de oração e ora pelos seus discípulos. Em Romanos capítulo 1, 9 e 10, em Efésios capítulo 1,
versículo 16, Filipenses, capítulo 1, do 3 a 4, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 1 ao 2, Colossenses 4 ao 12, todos esses versículos, não vamos lê-los agora, mas quem quiser anotar, leia em casa. A gente vê visivelmente o apóstolo Paulo concedendo, falando: vocês precisam orar, ou eu estou intensamente orando por vocês. E muitas vezes ele fala em suas cartas que Deus é testemunha, como aqui em Romanos, no capítulo 1, 9 a 10, ele fala que Deus é testemunho, e testemunha de que Paulo ora pelos romanos. Então olha só a visibilidade que o apóstolo Paulo está passando para os seus discípulos, está passando nessas maravilhosas cartas que o Espírito Santo conduziu ele a escrever, para que hoje nós estivéssemos esse material vivo e eficaz nas nossas vidas, que é a verdade absoluta de Deus. Então que nós possamos também aprender na vida de Paulo, que nós precisamos orar sim, e mostrar para quem nós estamos conduzindo ao discipulado, conduzindo para a igreja, a orar, que nós possamos ter momentos de oração e dizer para eles: sim, estamos orando por você. O apóstolo Paulo deixou muito claro em suas cartas que ele fazia isso para os seus discípulos e para aqueles outros. Paulo foi muito usado por Deus e formou um grande ministério, e um grande ministério de oração. Paulo, a gente conhece que foi um dos maiores evangelistas que Deus levantou, e ele não parou por aí. As cartas dele, que Deus o abençoou, para que hoje nós pudéssemos ter essa palavra viva e eficaz nas nossas vidas. O Espírito Santo conduziu cada detalhe na vida de Paulo, cada ato que ele passou, que ele sofreu, que ele teve aquele momento lá até do seu sepultamento, da sua morte, onde que ele teve o seu pescoço cortado. Deus usou intensamente a vida dele com um propósito maior, para que hoje eu e você pudéssemos ser edificados através disso, com o que ele aprendeu de Jesus Cristo, quando Jesus apareceu. Quando Jesus apareceu na vida de Paulo, Paulo se transformou, ele deixou todo aquele velho homem e transformou no seu novo homem, um novo homem completamente voltado a Deus, completamente com intrepidez para fazer e orar para os outros, amém? Orando pelos nossos discípulos. A oração é insubstituível para o crescimento espiritual da vida dos nossos discípulos. Nós precisamos orar intensamente por eles. Não precisamos e não podemos deixar de orar. Ou seja, nós precisamos orar para eles todos os dias, até quando Deus permitir. A gente não pode pegar assim, dizer: estou orando por ti, e depois esquecer dele. Não, nós precisamos pegar essa pessoa e falar de Jesus, e depois no nosso secreto falar: Senhor, por favor, conduza ele, por favor, faça com que ele venha se afirmar cada vez mais em ti. Ou seja, nós precisamos orar todos os dias para os nossos discípulos, até ele se afirmar cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, e assim Deus vai mudando o coração dele. É isso que nós precisamos aprender na vida de Jesus. O exemplo excelente que Deus deixou para nós, que ele orava pelos seus discípulos, ele ministrava e dizia como orar, como ele deixou o Pai Nosso para nós. Em casa, no dever de casa, todos leiam a oração do Pai Nosso e deixe seu coração bem aberto, para que Deus venha ministrar intensamente no seu coração e no meu coração, amém? Então, um dos motivos que nós devemos orar pela vida do nosso discípulo é na área ministerial. Convido os irmãos a abrirem João 17, 11. Olha o maravilhoso exemplo que o nosso Mestre Jesus Cristo nos deixou para nós. João 17, 11, ele vai falar o seguinte: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estarão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo,
protege-os em teu nome, e o nome de que deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, aqui Jesus pediu para Deus guardar os seus discípulos do mundo. Jesus estava prestes à ida dele para o Pai novamente. E como Jesus estava deixando os seus discípulos a sós, com o seu Espírito Santo, mas ele faz um pedido para Deus, e pede para Deus: Deus, protege-os do mundo. Ou seja, nós precisamos orar por nossos discípulos, para permanecerem firmes, debaixo da proteção do Senhor, e que não possam desenvolver os seus ministérios os seus ministérios pessoais longe da presença de Deus, e sim que eles venham desenvolver os seus ministérios pessoais e de culto na presença de Deus, não no mundo. Jesus está pedindo: Pai, vou deixar eles na sua proteção, eu vou para ti, mas que o seu Espírito Santo conduza, proteja-os, guarde o coração deles. E é isso que Jesus está nos ensinando, para que nós possamos orar para os nossos discípulos, para que Deus venha proteger o coração deles, para que Deus venha ministrar no coração deles qual que é o caminho certo, o que eles devem fazer, para que eles não venham a escutar a lábia de Satanás, porque ele é muito astuto, o pecado está aí, o mundo, esse sistema é tão cruel, é tão forte, ele quer levar todos nós para longe da presença de Deus. E é isso que Jesus sabiamente pede para Deus, que nós sejamos protegidos por Ele, e que nós também, nas nossas orações, que nós lembramos deste motivo, de orar para os nossos discípulos, para que Deus venha protegê-los de todas as armadilhas que Satanás está preparando lá fora, no mundo, nesse sistema que é tão depravado, é tão corrupto. O pecado destruiu tudo que Deus criou tudo perfeito. Quando veio o pecado, destruiu tudo, e Jesus está pedindo isso para que eu proteja eles do mundo. Um pouquinho depois, no versículo 15 a 17, ele vai falar: não rogo-os que tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outro motivo que nós vemos claro Jesus orando para os seus discípulos é a área da santidade. Jesus pede para serem protegidos do pecado, que sejam santificados pela palavra do Pai. Ou seja, Jesus, ele sofreu tanto que Mateus capítulo 4 vai falar a tentação de Jesus. E lá, o diabo, o Satanás, agiu intensamente na vida de Jesus, fazendo com que ele pecasse. E Jesus, sabiamente, conectado com Deus, tudo na palavra, porque a palavra do Senhor diz isso. Mandava Satanás para fora, Satanás voltava, porque a palavra do Senhor diz isso. Satanás ia, e a terceira vez, Satanás queria que Jesus caísse, mas ele foi na palavra. Jesus buscou a santidade em toda a sua vida, todo o seu ministério, tudo o que ele passou, ele sempre buscou a santidade, e a santidade é onde que ele encontrava? Na palavra de Deus. Ou seja, tudo aquilo que diz, que a palavra de Deus diz, que é para nós fazer, nós precisamos fazer. Tudo aquilo que Deus diz que é para nós largar, nós precisamos largar. Se é para nós ser santo, é para nós sermos santos. Se é para nós servirmos, é para nós servirmos. Que nós possamos sim deixar o nosso coração inclinado, para que Deus venha ministrar através do seu Espírito Santo em nossos corações, para que nós não venhamos a deixar as ciladas de Satanás, para que nós não venhamos deixar essa santidade que nós venhamos a buscar todos os dias, que é difícil. O diabo fica habilitando a nossa vida toda hora, todo minuto, todo segundo. Ele não quer que nós estejamos aqui hoje escutando a palavra de Deus, ele não está feliz. Ou seja, ele quer ficar armando na minha e na sua vida, mas nós precisamos permanecer firme na palavra, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 4, tudo vencer ele na palavra, amém? O terceiro motivo é o testemunho deles, em João, um pouquinho mais para frente, João capítulo 17, do 20 ao 21, a palavra do Senhor vai falar o seguinte: a minha oração não é apenas
por eles. Rogo também porque aqueles que serão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, para como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, Jesus aqui, ele está pedindo para que os seus discípulos tenham o seu testemunho. Ele não quer que os seus discípulos façam algo que Jesus não queria que eles fizessem. Que a vida dos discípulos, dos 12 que estavam ali, queria que fosse totalmente voltado para o Evangelho, voltado para pegar as boas novas, que eles viessem buscar a santidade, que eles viessem buscar crescimento espiritual, que eles viessem buscar o seu ministério crescente com Deus. Ou seja, Jesus está pedindo para eles que eles venham dar um bom testemunho. E nós também podemos orar para Deus. Um dos outros motivos que nós podemos orar para Deus e para os nossos discípulos é que eles venham lá fora dar um bom testemunho, para que tudo aquilo que eles venham aprender de nós e da palavra do Senhor não venha se sujar, não venham se sujar quando eles forem lá fora, que eles venham sim permanecer fiéis, venham sim permanecer em santidade, que eles venham sim buscar estratégias incríveis na palavra de Deus, para que Deus venha fortalecê-los com a sua palavra. Amém? E aqui nós vemos umas dicas de oração para os discípulos. Espírito de sabedoria, para que eles venham a aprender, a discernir aquilo da palavra de Deus, a revelação no pleno conhecimento de Deus. Essas duas a gente consegue encontrar lá em Efésios 1, 15 ao 19. Pedir também umas dicas de oração para eles, o fortalecimento em Efésios 3, versículo 14 ao 21, o crescimento no amor fraternal em Filipenses 1, 13 ao 11, em 1 Tessalonicenses 3, 11, 13, no conhecimento da vontade de Deus. Isso aqui é algo incrível que nós podemos orar, e uma dica de oração que fica para nós hoje, que é o crescimento da vontade de Deus na vida do nosso discípulo. No relacionamento discipulador, a verdadeira transformação espiritual não é fruto da nossa capacidade intelectual, mas sim do resultado da vida de oração, na qual Deus, com o seu Espírito Santo, venha capacitá-lo, venha levá-lo. Ou seja, a nossa vida de oração tem que ser forte na vida do nosso discípulo, que não é por nós, nunca é por nós, nunca vai ser pelo homem, sim, sempre por Deus. E sempre nosso coração tem que estar inclinado com as nossas orações para o que Deus quer. Então, uma das práticas que nós podemos fazer é criar uma própria lista nossa de oração, botar discípulo tal, fulano, vou orar por isso, por aquilo, a dificuldade dele, ele me falou que está com o coração assim, está com uma dificuldade na escolha do seu emprego, se vai ou se fica. Então faz uma listinha de oração para isso, para o seu discípulo, para que não venha nenhum, às vezes na correria do dia a dia, a gente deixa alguma coisa, e no nosso caderninho de oração a gente anota tudo, aquilo que o discípulo falou para nós, e que nós possamos anotar e orar, lembrar de cada item que ele falou para nós. A segunda dica é a lista de oração do nosso discípulo, falar para ele: ó discípulo, fulano, faz também assim, eu faço isso, faz também, a oração, coloca isso, aquilo, agradece, louva o Senhor. Terceira dica, a oração nos encontros, quando vocês saem juntos para tomar um café, orem um pelo outro, isso é incrível, ensina ele a orar, recebe a oração dele também. Quarto, você na oração da igreja, nos nossos cultos de quinta, que é de oração, quando o pastor muitas vezes faz, esteja presente, orando você, sua família, para o seu discípulo, você para a sua família, para as suas dificuldades, esteja presente. Outra dica é trazer o seu discípulo também para o culto de oração. A sexta dica é em todo o tempo, não importando, estou dirigindo, que nem o pastor fala, ora, estou no elevador, ora, estou indo para o trabalho, ora. Sétimo e último, o cartão alvo de oração.
Ou seja, aquele teu vizinho, aquele teu amigo que ainda não está nos caminhos de Deus, aquele teu amigo que precisa escutar das boas novas de Jesus, ore, faz um alvo e diz assim: Senhor, se assim for da tua vontade, por favor, me ajude, me dê capacidade, me ajude, inclina o coração dele. Eu estou orando por uma pessoa, e no momento certo eu sei que Deus, se assim for da vontade de Deus, eu sei que Ele vai abrir a porta em um momento certo, para que eu possa falar uma palavra. Então, que nós possamos hoje aprender na vida de Jesus, como Ele fazia com os seus discípulos. Ele se retirava para orar, Ele tinha um momento de qualidade, Ele orava a noite inteira, Ele ensinava os seus discípulos, como Ele ensinou, Ele deixou claro na sua palavra, a oração do Pai Nosso. Que nós venhamos a exercitar isso, esse algo incrível de oração, essa arma poderosa que Deus deixou para nós, que é orar um pelos outros, orar para nós e orar para Deus. Que nós possamos hoje e sempre ter essa prática maravilhosa em nossas vidas. A oração, a leitura da palavra, jejum, comunhão com os irmãos, isso tudo vem agregar e muito na nossa devoção, no nosso crescimento espiritual com Deus, mas que nunca venha faltar a oração nas nossas vidas, que nós possamos, principalmente que eu venha orar muito mais para Deus, que eu venha ter momentos muito melhores com Deus, que eu venha me capacitar muito mais nessa área, e assim, eu espero que Deus também ministre na sua vida também, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar, que nós possamos juntos ter momentos muito com qualidade, com uma qualidade muito maior, que nós já temos uma qualidade boa, amém, de oração, mas que nós possamos aumentar essa qualidade, para que os projetos de Deus na nossa vida, na igreja, venham ser executados de acordo com Deus quer, amém.